As centrais sindicais reivindicam um salário mínimo de R$ 580. O governo não quer dar nada além dos R$ 545. Esse tema e a redução da jornada de trabalho são os assuntos do nosso Palavra Aberta com o deputado Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias, no Rio Grande do Sul. Deputado, o governo alega que esses 545 foi negociado, é uma regra antiga negociada com o Congresso. O senhor acredita que dá para votar, dá para negociar aqui na votação um pouco mais? O que o senhor acha? Que o senhor está participando das negociações? Como é que estão essas questões? Na verdade, estou acompanhando, né, mas pretendo agora a gente tomar pé exatamente dessa situação. E acreditamos, até pela origem minha do movimento sindical, que sempre há espaço para ir um pouquinho mais, né? É claro que isso vai depender da mobilização também dos trabalhadores, do esforço das centrais sindicais e também a possibilidade do governo de abrir negociação, né? De conversar e de ter a sensibilidade, já que o salário mínimo é um dos maiores acordos coletivos do mundo. Isso representa a distribuição de renda, isso está mostrado, né, que o salário mínimo tem valorizado o mercado interno, tem ajudado o nosso país aqui, no momento que teve a crise do ano passado. O salário mínimo foi um dos fatores que ajudou pela própria distribuição de renda, pela compra, essa coisa toda. E também, na época, o governo abriu mão, né, de impostos, essa coisa toda, ajudou no nosso entendimento e no entendimento das centrais, ajudou os empresários. E porque os trabalhadores perderam, naquele momento, perderam emprego, houve redução no salário dos trabalhadores. Então, eu acho que agora é a hora de haver a contrapartida para os trabalhadores do ponto de vista de um aumento maior do salário mínimo. Precisa ter um aumento real para o salário mínimo, e é dentro dessa perspectiva, não só das centrais, mas também a minha, que a gente vai discutir no Congresso esse reajuste para R$ 580. E, deputado, é o seguinte, outra questão que o governo coloca, e os especialistas em Previdência, que quebra a Previdência, que as prefeituras mais pobres não têm condição de arcar com esse aumento maior que 545. É verdade essa questão? O que o senhor acha como sindicalista? Eu acho que esse mito foi quebrado, né? Eu acho que ao longo desses 8 anos aí, o governo conseguiu demonstrar que, na verdade, o que ajuda a economia não é cortando salário, e sim dando reajuste de salário, e o aumento do salário mínimo, o aumento real para o salário mínimo, possibilita uma maior distribuição de renda, um investimento maior na economia. E eu acho que isso tem demonstrado. A Previdência não quebrou, né? A Previdência não quebrou, está aí. E nós achamos que isso é um mito que, sinceramente, eu não sou economista, desculpa que minha falta um pouco maior assim, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, essa tese de que quebra a Previdência, que quebra a prefeitura, isso não é verdade. Acho que o que quebra o país são os juros altos e o superávit primário. Esse, sim, para mim, é uma dificuldade que o país tem, e, infelizmente, esse ninguém aborda, não tem tese para isso, né? Então, eu acho que a dificuldade nossa é um juro muito alto que o país tem, e a questão do superávit primário, esse, sim, tem que ser reduzido, porque nós estamos trabalhando com a base de 3, alguma coisa de superávit primário, que isso é investimento que o governo corta em áreas importantes, como da saúde, da própria infraestrutura, e, infelizmente, isso não tem um debate maior, mas nós pretendemos enfrentar isso, e não o salário mínimo de R$ 580, que a gente está defendendo. O senhor acha, então, que as prefeituras mais pobres, dos municípios mais pobres, suportam esses 580? Eu acho que sim, até porque vai um retorno, né, para a economia, né? Ele, como é que se diz? Ele entra por um aporte, mas ele volta, mesmo porque quem ganha 580 ou quem ganha salário mínimo nesse país não gasta o dinheiro deles em outro lugar, a não ser na própria economia do próprio país, que é comprar o café, o leite, o feijão e o arroz para poder sustentar. Então, a economia, ela gira em torno disso. É com investimento e não gasto. Esse é o meu pensamento. Deputado, outra questão importante é a redução, que se discute aqui na Câmara, é a redução da jornada de trabalho. Os empresários resistem a essa questão, não aceitam, e se alonga o debate. O que o senhor defende?
que o senhor acha que dá para fazer? Essa ideia da redução da jornada de trabalho, hoje senador Paulo Paim e Inácio Arruda, eles eram deputados federais na Casa e apresentaram a proposta de redução da jornada de trabalho. A Casa criou uma comissão especial para discutir a redução da jornada de trabalho. Eu não era deputado, mas era sindicalista, do qual eu faço parte ainda, e acompanhei na comissão especial a votação por unanimidade da redução da jornada de trabalho. Ela está parada, ela está em algum lugar aqui na Casa, que nós precisamos ver se está com pó em cima, o que tem, que não vai para plenário para votação. Eu acho que a redução da jornada de trabalho é uma questão que se impõe hoje, não só pela questão da geração de emprego, que só por isso já era uma coisa nobre, mas a redução da jornada de trabalho, ela traz outros benefícios, que é a diminuição do trabalhador em exposição em áreas insalubres e em esforço repetitivo, que tem trazido muitas doenças no local de trabalho para os trabalhadores, e também vai beneficiar o trabalhador com mais tempo para estudo, para a sua qualificação e também para o lazer. Então vai melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, o avanço tecnológico e científico, que possibilitou um avanço muito grande na produtividade, ele é fruto de um conhecimento da sociedade como um todo, né? A sociedade evoluiu e conseguiu essa condição. Então, portanto, a redução da jornada de trabalho tem que beneficiar outra parte da sociedade, que são os trabalhadores. Então, há um benefício social à redução da jornada de trabalho. Então, isso nós não podemos colocar só do ponto de vista econômico. Nós temos que trazer e olhar os benefícios sociais que traz a redução da jornada de trabalho, e isso já se impõe para o nosso país hoje, e há condições, sim, de haver uma redução da jornada de trabalho, no meu entendimento, até mais radical do que está a proposta aí, que é de 44 para 40 horas. Né? As centrais sindicais e outros lugares mesmo já se trabalham 36 horas. Então, mas nós estamos propondo então, que se reduza então, de 44 para 40 horas, e foi isso que está tramitando na Casa. Agora, é claro, os empresários sempre procuram, no meu entendimento, a flexibilidade maior da jornada, jornadas anual, sem férias, sem isso e aquilo. E claro que a redução da jornada de trabalho não se impõe, mas eu acho que o Congresso, a Câmara pelo menos, tem esse compromisso social, e nós esperamos que isso venha à votação o mais rápido possível. E o senhor acha, então, que as discussões que o trabalhador, a questão que se coloca é que o trabalhador melhora a qualidade de vida, melhora a condição de trabalho. Agora, da parte dos empresários que resistem a essa redução, o senhor acha que não há prejuízo nenhum? Não, nós achamos que, na verdade, hoje, do ponto de vista do trabalho e da condição de trabalho, no momento que o trabalhador tiver melhores condições, até na sua qualificação, vai melhorar ainda a sua produtividade. E não é o tempo que ele fica exposto a mais no local de trabalho que ele vai... Então, a dificuldade que nós temos que compreender é o seguinte... Porque o hoje capital não perde. O trabalhador e quem ganha a sociedade como um todo. Nós temos que aprender que no momento que avançou a tecnologia, que aumentou a produtividade do trabalho, o capital está ganhando e muito mais. Né? Eu não quero aqui, às vezes, assim... Perdoe aqui mas se não me engano, nos últimos 10 anos, segundo o Diese, né, a produtividade subiu em torno de 80%. O salário jamais acompanhou isso. Então, essa é a condição que nós estamos discutindo. A redução da jornada de trabalho vai trazer uns benefícios sociais, inclusive para o capital, porque ele está dentro da sociedade também e não fora. Né? Então, nós precisamos compreender isso. E, deputado, quais as outras prioridades para o senhor que está chegando na Câmara agora? O senhor é primeiro mandato, não é? Primeiro mandato. Primeiro mandato, o senhor está chegando aqui agora. Quais são as outras prioridades? Temas importantes que o senhor acha que tem que ser discutido pela Câmara? Eu acho que um tema importante, que é a própria questão do fator previdenciário, né? Eu acho que é outro ponto que os trabalhadores perdem, no meu entendimento, no momento da sua aposentadoria. Mas tem também hoje, junto com a questão do salário mínimo, as centrais estão colocando a correção da tabela do imposto de renda. Né? Não só corrigir a tabela do imposto de renda, eu acho que é importante, mas nós precisamos debater por que o trabalhador, né, o seu trabalho, o seu salário tem que incidir para imposto de renda. Né? É uma discussão e nós pretendemos levantar isso aqui, também debater isso aqui na Casa. Né? Porque os trabalhadores, ao terem um salário e mesmo assim ter que pagar imposto de renda, no meu entendimento, acho que não é justo. Outro tema importante... Só para não sair desse tema, antes de passar para outro, o senhor acha qual é justo?
o limite de desconto no imposto de renda do assalariado? Eu acho que o assalariado, no meu entendimento, ele não deveria pagar imposto de renda, porque se nós entrar por justo ou injusto, isso fica é um critério muito pessoal, às vezes, das pessoas. Então, portanto, eu achava que o trabalhador, né, não deveria pagar imposto de renda sobre o seu salário. Né? O negócio, o cara tem 10 fazendas, 20 carros, 30 casas e tal, aí sim, aí tem que pagar imposto de renda sobre isso. E eles foram num sentido... Sobre bens de capital. Bens de capital, essas coisas todas. Né? Então, acho que nós tínhamos que ver melhor essa situação, porque o trabalhador que está ali, às vezes, com salário minguado, dependendo um pouquinho que ele ganha mais, já tem que pagar imposto de renda, um reajuste mesmo na campanha salarial de dissídio, e isso já... Em vez de nós pôr dinheiro no bolso do trabalhador, estamos pagando imposto. Nosso tempo está se acabando, o senhor ia falar outros temas de interesse. A dificuldade assim, do trabalhador é o próprio transporte coletivo hoje. Por exemplo, a lei diz que o trabalhador pode ser descontado do salário do trabalhador até 6% do salário do trabalhador para pagar o transporte coletivo. Quando essa lei foi criada, a inflação no Brasil era em torno de 20%, 30%, 40% ao mês. Hoje a inflação está 5% ao ano. E por que o trabalhador continua ainda pagando em torno de 6% do seu salário de transporte coletivo? Então isso tem que ser debatido e trazer para a realidade do nosso país e para uma realidade econômica que favoreça o trabalhador, e acho que esses são temas aqui que o Congresso pode se debruçar em cima deles. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui na TV Câmara e um bom mandato. Obrigado, eu agradeço também a oportunidade aqui de estar conversando com vocês. Muito obrigado. E você de casa que nos acompanhou, até a próxima.